Prezado diácono, queridos irmãos e irmãs, quando nós rezamos aquela oração tão conhecida do Ângelus, fora do tempo da Páscoa, nós tocamos no mistério da encarnação do Verbo. Começando primeiramente reconhecendo aquela pela qual nos veio o Salvador. O anjo do Senhor anunciou a Maria, né? Reconhecemos ser Maria, mãe de Deus, e ela concebeu do Espírito Santo, obra de Deus. Pela força do Espírito Santo, Maria torna-se mãe de Deus. Eis aqui a serva, faça-se em mim. E nós concluímos a oração dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso significa, meu irmão, minha irmã, numa linguagem mais teológica, o verbo do latim ou do grego, logos, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus Filho, que recebeu o nome de Jesus ao se encarnar, ou seja, Deus se fez carne, Deus assumiu a nossa natureza humana e com ela um corpo humano, gerado no ventre de Maria, durante 9 meses. O óvulo de Maria foi fecundado por obra e ação do Espírito Santo. E ela então, gerando em seu corpo o corpo humano do Filho de Deus, torna-se verdadeiramente mãe de Deus. Agora, por que Deus se sujeitou a fazer-se homem? Por que Deus assumiu a nossa natureza humana? Por que Deus quis assumir um corpo tão limitado, sujeito a dores, sofrimentos, cansaço, fome, sede, medo? Exatamente para redimi-lo, para salvá-lo, ou seja, salvar o homem. Não foi o homem que pecou contra Deus? Adão e Eva não pecaram? Pois bem, quem poderia reparar a ofensa cometida a Deus pelo pecado original? Que homem teria o mérito para reparar essa ofensa? Que sacrifício seria agradável a Deus? Nenhum. Nenhum homem teria mérito algum. Porque o que foi cometido contra Deus, nós cometemos contra aquele que é o Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ah, meus irmãos, então Deus teria que assumir para si o nosso lugar. Vejam como é profundo e ao mesmo tempo é um mistério de amor. Deus se fez homem e ao assumir a nossa humanidade, Ele então pagou a dívida que nós tínhamos contraído contra Deus. Tornou-se vítima de reconciliação. Olha a cruz, é o pagamento. Então, na condição humana, Deus morreu. Deus morreu enquanto homem. E aqui está o motivo da encarnação. Por que Deus se fez homem? Para salvar-nos do jugo do pecado, da morte, e nos dar de novo a alegria de pertencer a Deus, de sermos de novo filhos de Deus, amigos de Deus, herdeiros do céu. Por isso que hoje, celebrando a ascensão de Jesus, nós estamos celebrando a conclusão, o término solene da missão terrena que o Pai confiou ao Filho a partir da encarnação no ventre de Maria. Porque quem sobe aos céus hoje é aquele que desceu, se fazendo homem. E ele sobe ao mais alto dos céus, levando consigo a nossa natureza redimida. Porque Jesus, meu irmão, minha irmã, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, quem está sentado no trono da graça ao lado do Pai? Jesus, a nossa humanidade glorificada. São Paulo falou tão bonito na carta aos Efésios, na segunda leitura, não é? Que ele manifestou sua força em Cristo, o Pai, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se, olha aí, à sua direita nos céus.
bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania. Nada se compara ao poder e à glória de Deus manifestado em Jesus à direita do Pai. Então, no trono da graça, nós estamos lá representados, assumidos na humanidade de Jesus. Por isso ele falou: olha, eu vou na casa do meu Pai, há muitas moradas, eu vou preparar para vocês o lugar de vocês, porque agora o nosso lugar é no céu. Nós fomos expulsos do paraíso pelo pecado original e agora Jesus nos convida a entrarmos no paraíso novamente pela graça da sua vitória sobre o pecado e a morte. Então a festa de hoje não é uma despedida, não é uma ruptura entre Jesus e nós. Muito pelo contrário, ele está agora sendo pelo Pai reconhecido como vencedor. E quando o Pai contempla em Jesus a vitória, contempla também todos nós em Jesus Cristo, que somos chamados a esta vitória, a gozar da plenitude da vida, a vida que venceu a morte. E por isso, meu irmão, minha irmã, quando Jesus sobe aos céus, e nós ouvimos na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, a descrição histórica do acontecimento, e também no finalzinho do Evangelho de Mateus, que o diácono leu para nós, as últimas recomendações de Jesus. 40 dias após a sua ressurreição, ressuscitado, vencedor, Jesus ordena à igreja: olha, ide fazei todos os povos discípulos meus, para que sejam testemunhas da minha ressurreição. Batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai a observar tudo que eu vos ordenei. É uma ordem. Nós chamamos isso de mandato apostólico, a recomendação final que Jesus dá à igreja: ide evangelizai, fazei todos discípulos meus, para que possam dar testemunha da minha ressurreição. O que é dar ser testemunha da ressurreição? É você dar credibilidade a um fato que aconteceu a partir da mudança da tua vida. Olha o que a ressurreição de Jesus fez comigo. Mudou a minha vida. Eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa, porque Jesus me salvou, Jesus mudou, me converteu, transformou a minha vida. E isso é você ser no mundo testemunha da ressurreição de Jesus. Agora, como isso será possível, senão pela força do Espírito Santo? Por isso que Jesus disse: é bom que eu vá, porque se eu não for, não virá sobre vós aquele que vos capacitará a serem minhas testemunhas, a fazer com que vocês sejam minhas testemunhas, o Espírito Santo. Por isso que o vínculo entre a ascensão de Jesus e Pentecostes, essa semana que nós vamos viver, é muito estreito, é muito forte. Não podemos celebrar essas duas festas dissociadas. Não, elas se tornam um único mistério. Jesus sobe, mas ele falou aqui no Evangelho: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então ele sobe para ficar conosco. Como isso é possível? Sim, na ação e no poder do Espírito Santo. Então, a partir da subida de Jesus, o Espírito Santo torna-se o protagonista. É Ele quem age, é Ele quem faz Jesus acontecer. É Ele quem nos dá a graça de termos a nossa fé vivificada na ressurreição de Jesus. Nós não rezamos: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está na Eucaristia pela força do Espírito Santo. Jesus age nos sacramentos. Ele está na fé da comunidade. Ele é a alma da igreja. É Ele que dá vida, anima, fortalece, renova. Tudo, meu irmão, minha irmã, por obra e ação do Espírito Santo. Nós fomos catequizados, evangelizados, recebemos o Espírito Santo e agora somos essa igreja viva, dinamizada pelo poder do alto, exatamente para continuar
a missão que outrora os apóstolos receberam de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que nós tenhamos essa graça de sermos hoje no mundo aqueles e aquelas que dão credibilidade à ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo agindo em cada um de nós. Que Deus abençoe a nossa missão e fortaleça a nossa fé na caminhada rumo ao céu.